Salve família do Planeta Mulher, sejam todos bem-vindos a mais um Planeta Mulher. E hoje nós vamos falar de uma condição que quase todas as mulheres passam, sobretudo depois que começam a chegar ali aos seus 45, 50 anos. Você já sabe do que eu estou a falar, não é? Hoje nós vamos falar sobre menopausa, ou melhor, qual melhor alimentação para o período da menopausa. É uma situação que é muito complicada para as mulheres, mas com uma ajudinha, sobretudo na alimentação, nós podemos passar nessa fase com um pouco mais de tranquilidade. Eu tenho comigo aqui Beatriz Alemão, a nutricionista, que veio aqui nos ajudar e salvar muita gente daqueles calores. Seja bem-vinda, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por este convite, Claudine. Beatriz, sabe que eu tava te olhando aqui, pensando que bom, a Beatriz nunca passou por isso ainda. Ainda não, mas hei de lá chegar. Acho que é uma certeza que todas nós mulheres temos, é que se atingirmos aquela idade dos 45, 50, vamos passar por esta fase. Não é? E ainda bem que a gente chega lá, significa que a gente está vivendo, que a gente está passando por todas as fases. E de saúde. Não é? Eu penso que essa é a principal notícia que a gente tem que dar para as pessoas. Passar pela menopausa é um desafio, sim, mas é um desafio que faz parte da vida, assim como o primeiro momento, a primeira regra e todas as fases da nossa vida. Portanto, a Beatriz vem hoje aqui nos ajudar a criar uma espécie de dieta para que a gente consiga passar por esse período com menos sofrimento. Vamos falar assim? Sim, vamos falar assim, vamos. Muito bem, mas antes eu queria perguntar para a Beatriz, e eu já sei que a Beatriz faz imensas formações. A Beatriz está muito envolvida com essa questão da nutrição, sobretudo para a mulher. Qual foi o último workshop que você fez, que nós estávamos falando aqui antes, e eu fiquei muito encantada? A última formação que fiz agora até há bem pouquinho tempo foi sobre a hipertrofia muscular, na parte da nutrição, no aumento da massa muscular. Pois, e é uma questão importantíssima para a mulher. Exatamente, porque nesta fase da menopausa nós temos a tendência também a perder mais facilmente a massa muscular e massa óssea. E aí, com a alimentação, nós vamos conseguir ajudar a combater isso, mas depois o exercício também é uma parte essencial. E a beleza da nutrição é essa, que nós, se trabalharmos em equipa multidisciplinar, em conjunto, os resultados são sempre melhores. Eu acho que você falou uma coisa assim interessantíssima aqui nessa nossa entrevista. A primeira questão é que todos nós, seres humanos, somos múltiplos, não é? Exatamente. Então não adianta só comer bem, não adianta só fazer exercícios. Temos sempre que olhar a pessoa e a fase como estamos a passar como um todo. E então, se tivermos uma abordagem holística, os resultados vão ser conseguidos muito mais rapidamente e com uma eficácia muito melhor. Ai, Beatriz, é muito interessante essa informação que você traz pra gente, porque eu acho que aqui no Planeta Mulher nós já recebemos cardiologistas, nutricionistas, psicólogos, e realmente em cada momento toda a gente fala muito da sua área. E você traz pra gente aqui o que não é novidade, mas traz pra gente essa informação de que, atenção todos, prestem atenção em você como um todo. Como um todo, exato, é isso. Tenho que puxar a brasa sempre à minha sardinha, claro. Mas tenho que perceber que eu sozinha e nós como nutricionistas sozinhos não conseguimos tanto, se conseguimos, por exemplo, nesta fase da menopausa, em que nós estamos com as alterações hormonais e tudo mais, se tivermos um apoio de um psicólogo, de um nutricionista, e se conseguimos ter um treino personalizado, vamos conseguir passar em modo cruzeiro esta fase. Isso é mesmo muito importante, e eu acho que a gente pode começar a falar aqui sobre a importância de olharmos a nossa dieta, olharmos o que nós estamos comendo. Porque a gente vem aqui de um ritmo completamente diferente, quando as nossas hormonas estão ainda mais organizadas, vamos dizer assim. E de repente, se a gente continua com a mesma alimentação que nós estamos, não vai correr bem. Não, é melhor a gente realmente adaptar um pouco, porque principalmente aqui entrando na perimenopausa e na menopausa vai haver principalmente uma redistribuição da nossa gordura corporal, porque nós mulheres temos a tendência a acumular a gordura na parte das coxas e das ancas. Nesta fase a gordura vai ter a tendência a se acumular na parte da zona abdominal e a zona visceral, o que é um problema porque é uma zona onde está mais associada a desenvolver problemas de saúde, tais como a hipertensão, a diabetes, problemas cardiovasculares,
cancro, entre outras. Pois, isso aí só aí a gente precisa abrir os olhos e perceber, está na hora de prestar mais atenção na minha alimentação. Então vamos começar, e eu gostei muito aqui na nossa pré-entrevista que você me disse, não, vamos falar de menopausa antes de falar na pré-menopausa. Exato, não é? Então, na pré-menopausa, o que nós temos que ter mais atenção? Ter mais atenção, realmente é isso, começarmos talvez com um plano alimentar estruturado, acompanhar também com exercício físico para conseguirmos evitar que aumentasse uma perda de massa muscular e uma perda de massa óssea, que depois mais no futuro pode levar a quedas e a fraturas. Quais os tipos de alimento que nós devemos já incluir e já começar a ter o hábito de alimentar? Por exemplo, soja? Sim, ou isso é mito? Não é mito. Há estudos que já falam que as isoflavonas, que são uma substância que estão presentes nos alimentos derivados da soja, têm um potencial de ajudar também na parte dos afrontamentos. Pois, os calores. Nos calores, exatamente. Okay. E tem também benefício exatamente em proteger essa perda óssea. Ok. Tem estudos que demonstram isso. É bem real que nós aqui do Ocidente não usamos muito a soja. É verdade, né? É um bom momento para a gente falar, ok, vou começar a incluir a soja. De que forma que nós podemos incluir essa soja na nossa alimentação? Podemos comê-la em grão, exato, cozinhado, estufado. Se não tivermos por hábito beber o leite, é importante. Podemos também adicionar a bebida de soja. Pois é verdade. Mas aí temos de ter muita atenção também à parte do açúcar, porque há muitas bebidas de soja que são ricas em açúcar. Já percebi. Temos de ter sempre atenção a isso, que é para não estarmos a ajudar num lado e depois a piorar a outra situação. Não sente os calores, mas depois começa a engordar muito, ganhar muito peso com isso. Atenção. O que se eu pudesse falar, como é que eu posso incluir a soja na minha alimentação? Como é que a Beatriz me orientaria? Uma colher, por exemplo, de sopa, quantidades, só para quem está lá em casa ter uma noção do que nós podemos fazer de uma forma mais simples. Pode, no momento, por exemplo, no meio da manhã ou no meio da tarde, se calhar incluir um copo de bebida de soja, substituir uma refeição do almoço ou do jantar, em que pomos a carne ou o peixe, se calhar fazer uma soja estufada com uns vegetais, com os legumes. Ok, muito bem. Então vamos lá. Passamos da nossa pré-menopausa e já chegamos à menopausa. Aí sim, já temos os afrontamentos, já temos o nervosismo. Como é que nós vamos nos comportar com a nossa alimentação nesse momento? Temos sempre que ter atenção à parte da proteína, a ingestão proteica. Porque nós temos a tendência é que os estudos demonstram que nós temos a tendência a diminuir o nosso aporte proteico, o consumo de proteína ao longo da vida. Mas nesta fase, na pré e pós-menopausa, as nossas necessidades de proteína estão aumentadas, porque já não conseguimos controlá-la tanto. Sim. E então aí precisamos de buscá-la mais da alimentação. Buscar através da alimentação. Da alimentação, exatamente. Mas temos melhores proteínas e piores proteínas? Sim, temos sempre o que nós chamamos as proteínas de alto valor biológico. Temos no ovo, principalmente. Ovos, carnes magras. Preciso parar um pouco, porque eu ainda sou daquela época que falava, e nós tivemos aqui na nossa pré-entrevista ainda falando dos ovos. Que ainda hoje existe o mito de que se comer 2 ovos por dia é muito mal. Não, isso já está liberado. Já estamos libertados desse mito. Havia muito esse mito por pensar que o ovo ia aumentar o nosso nível de colesterol. Sim. Sério. Mas já há essa percepção de que não, podemos comer sempre dentro das quantidades devidas, individualmente, mas podemos comer os ovos porque são muito ricos em proteína e em vitaminas e minerais, são uma excelente fonte proteica. Mas agora vem uma pergunta, e eu penso que é uma pergunta complicada de responder. É possível nós trocarmos a carne pelos ovos? Numa refeição podemos ter. Numa refeição, mas contínua não? Deixar de comer carne e substituir sempre por ovos? É melhor talvez existir aqui um equilíbrio, porque há muitas vitaminas, como a vitamina B12, que nós vamos buscar a produtos da carne,
de carne. Que só vem mesmo as carnes da carne. vermelhas. Sim. Ok, já percebi isso. Pronto. Então vamos lá à frente. Falamos já da soja, falamos da proteína, que é importantíssima. Quase que não dá pra gente fugir completamente da carne. E aqui é esse equilíbrio, como a Beatriz diz. E que mais? Quais os tipos, por exemplo, de vegetais que são mais importantes? Aqui é importante também nós termos atenção à parte da quantidade de cálcio que nós ingerimos. É muito importante para manter a nossa saúde óssea. Ok. E aqui podemos encontrar o cálcio não só nos produtos lácteos, como também nos vegetais de folha verde escura. Também são uma boa fonte de cálcio. Se pudesse escolher, olha as perguntas que eu faço para Beatriz. Se pudesse escolher, Beatriz, leites e derivados e as folhas verdes escuras, o que a Beatriz sugeria? Sempre ambos. Porque a porque a biodisponibilidade, a forma como nós vamos absorver é sempre diferente. O cálcio vai estar sempre menos biodisponível, menos facilmente absorvido por nós nos vegetais do que nos derivados. No leite e derivados. É muito interessante o que a Beatriz vem partilhar aqui conosco, porque é claro que na alimentação existem imensas correntes, não é? Sim. Até inclusive algumas correntes que dizem não se deve mais tomar leite. Você acha que o leite faz falta para a nossa alimentação? O leite faz falta principalmente em certas fases da vida. Aqui como, por exemplo, se nós até a adolescência, se nós tivermos um bom aporte de leite e de cálcio, isso vai ser mais fácil para prevenir mais tarde a perda óssea nesta fase da pré e pós-menopausa. Ok. Não significa que a gente precisa o tempo todo e a vida toda desse leite. Exatamente. Mas tem uma fase da vida tem uma fase que é mais crucial, que é mais importante nós consumirmos realmente. Muito bem. E depois aqui, como temos outras formas e outras fontes de cálcio, né, que não mesmo o leite, podemos sempre manter os iogurtes ou os queijos também. Quer dizer, aqui é até bem fácil os queijos. Mas todos? Exatamente. Eu já vi que você fez os olhinhos para mim. É melhor irmos para o queijo fresco, requeijão, tentar fugir aos queijos amarelos um pouco. Pois, porque são muito ricos em gordura. Exato. Queijo de cabra, queijo de vaca. Já aqui falando mais em menopausa mesmo. Aqui não terá tanta influência. Não? Poderemos, sim. Bom, voltando no início, então, também tudo está relacionado ao equilíbrio, que tanto de fazer. Então, incluímos já soja. Proteína. Proteínas importantes. Leite é proteína ou não? Sim. Também tem? É uma fonte proteica, exato. Sim. As folhas verdes ricas em cálcio também. Pronto. E também é importante aqui falarmos da vitamina D. Vitamina D. Onde é que nós vamos encontrar essa vitamina D? Vitamina D, na parte dos alimentos é um bocadinho mais difícil. São poucas as fontes alimentares ricas em vitamina D. Temos o óleo de fígado de bacalhau. Sim. Temos depois os peixes gordos, como o atum, a sardinha. Sim. A cavala. Espera. Esses dias eu vi uma entrevista e falava da sardinha em lata. É muito bom para essa fase da menopausa. Sim. Isso é um mito ou isso é verdade? É verdade. Mesmo sendo em lata? Sim, mesmo sendo em lata, são ricos em vitamina D. Ok. Então é tão fácil e tão barato, né? Exatamente. E se não tivermos acesso ou for mais difícil o peixe fresco, vamos incluir o em lata, porque é sempre melhor do que a opção de não incluir. Pois é isso. Aqui também a gente precisa dar algumas dicas para a pessoa que às vezes não tem o dinheiro para comer bacalhau sempre ou não tem dinheiro para comer o peixinho fresco, mas é melhor enlatado do que nada. Exato. Assim como também as verduras e os legumes é melhor que tenham um brócolis congelado do que não comer. Exatamente. E muitas vezes nós temos de ter atenção também na parte porque nós não sabemos o tempo de prateleira, o tempo em que o brócolis fresco teve no supermercado. E aí vai influenciar muito na perda de vitaminas. Por isso, muitas das vezes, o brócolis congelado é uma boa opção, porque vai manter essas vitaminas, porque são normalmente apanhados e sofrem um branqueamento e são depois logo ultra congelados, mantendo aí as suas propriedades. Então significa nutricionais. Se calhar em alguns momentos o congelado ainda é melhor do que aquele que a gente vê ali nas prateleiras? Pode ser uma boa alternativa, exato. O melhor será que se nós tivermos a nossa hortinha pudermos ir apanhar o brócolis e comer logo ali, sabemos que é fresquinho. Sim. Se não, também temos esta boa alternativa, que são os congelados. Muito bem. Voltamos então para a vitamina D, que era o último assunto nosso. Temos que tomar um solzinho.
Sim, temos também, exato, uns 20 minutinhos ali de... Mulherada, a partir dos 45 anos é tudo pro sol, certo? Certo. Mas é importante também fazermos as análises e sabermos porque com o aumento da idade a nossa pele também tem a tendência a diminuir a capacidade de sintetizar a vitamina D através do sol. Daí ser muito importante. A coisa não são boas notícias a partir dos 45. Vai tudo dificultando um pouquinho mais. E é por isso que a gente precisa também de um apoio. De um apoio, não é? De termos uma equipa que nos possa realmente ajudar a passar esta fase de uma forma mais suave. Sabe que às vezes eu fico pensando que é um desafio até para quem é profissional da área de nutrição, porque até pouquíssimo tempo atrás, e ainda na era da minha mãe, ela jamais iria pensar, olha, eu vou pagar uma pessoa para me ajudar a alimentar, não é? Isso. Hoje já existe uma nova mentalidade. E por que isso é tão importante a gente trazer para a televisão, falar sobre isso? Porque antes não preocupávamos tanto com a alimentação e hoje já temos que preocupar, Beatriz? Antes realmente pensávamos só se incluirmos aqui os vegetais no prato e comer a sopa e evitar as frituras e tudo, seria uma boa alimentação. Mas é isso, é importante realmente seguirmos em certas fases da vida, como nesta, na menopausa e tudo mais, termos um acompanhamento, porque vamos tendo estas necessidades aumentadas, como a necessidade da proteína aumentada, a ter a atenção realmente aos nossos valores de vitamina D e de cálcio. Por isso aqui nós podemos sempre dar essa ajudinha. Não é? Então. E sem contar também que a perspectiva de vida tem aumentado. Então imagina que esses dias eu até vi uma coisa interessantíssima, uma reportagem de 1940, que dizia, eu fiquei muito impressionada com isso, porque em 1940 saiu no jornal, então a notícia era uma velhinha, uma idosa, era assim que estava escrito, uma idosa de 46 anos. Não é? Hoje as mulheres de 46 anos estamos no auge da vida, não é? Então isso é importante também, a perspectiva de vida cresceu, nós temos que cuidar da nossa alimentação para a gente chegar lá com qualidade de vida. É isso, para chegarmos mais à frente na idade, mas sempre ainda para as curvas. E, não é? Aí para as curvas, exato. É isso mesmo, é chegar lá bem, é chegar lá com energia. Com saúde, com vitalidade. E você falou uma palavra-chave, vitalidade. Quais os alimentos ou qual o grupo de alimentos que a Beatriz indicaria pra gente nessa fase que começa a ficar um pouquinho assim menos, cheio de energia, que não seja o café, porque aqui a gente já sabe que o cafezinho... Aqui a parte da energia, é importante também termos os hidratos de carbono. Há muito aquela ideia de que nós temos que cortar nos hidratos de carbono, mas principalmente pelo nosso cérebro é o único macronutriente que o nosso cérebro vai utilizar para transformar em energia são os hidratos de carbono. Por isso, aí temos sempre que incluir... aquele pãozinho aqui de pãozinho, Portugal, não tem igual. Pãozinho talvez de mistura, aí tentar sempre ir de mistura ou integral, ali ao meio da manhã, ao pequeno almoço. Ok, eu penso que já perguntei isso para alguma nutricionista aqui, mas o pão, o carboidrato, hidrato de carbono, à noite, é pior do que de manhã? Ou não, isso é mito, não é? Exatamente. Mas toda a gente pensa que isso é verdade. Não. É importante porque uma refeição completa e equilibrada deve ter sempre uma fonte proteica, uma fonte de hidratos de carbono e depois a parte dos vegetais. Pronto. Estamos mesmo no finalzinho já da nossa entrevista, mas eu queria falar uma coisa muito importante que você me falou aqui também no início da nossa entrevista. A hidratação. Também nessa idade é importantíssimo, sim, não é? Sempre. É transversal a vida toda. Ao longo de todo o nosso percurso de vida é sempre importante estarmos sempre bem hidratados, porque assim o nosso metabolismo, se nós estivermos hidratados, o nosso metabolismo basal, por exemplo, nós agora estamos aqui sentadas, só que estamos a consumir calorias. Sim, tomara que seja bastante. Se estivermos hidratadas, vão ser sempre vamos sempre consumir de forma mais eficiente do que se estivermos desidratados. É assim? Sim, a água é mesmo muito importante para todas as funcionalidades do nosso organismo. Muito bem. Beatriz, nossa entrevista está mesmo acabando e eu gostava só que você deixasse um recado aqui para toda a gente que está está na pré-menopausa ou menopausa. Você como nutricionista, o que gostaria de falar para essas pessoas?
gostaria de dizer que realmente, se puderem, manter o exercício físico, apostar no exercício físico, numa boa alimentação, para evitar realmente o aumento de peso nesta fase de pré-menopausa, para controlar, para depois e manter. Acho que será mais importante. Muito bem. Sábias palavras, sábios conselhos aqui no Planeta Mulher. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada eu, Claudine. Até o próximo, já está convocada para voltar. Com certeza, com todo gosto. Planeta Mulher de hoje termina e você já sabe, nós continuamos aqui sempre preparados e trabalhando para que você tenha toda a melhor informação. Para você, que é o nosso companheiro do dia a dia. Muito obrigada por nos deixar entrar na sua casa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Porque tudo que fazemos aqui só tem sentido porque você está aí conosco. Um grande beijinho e até o próximo Planeta Mulher.